Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de História 7 Minutos e hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a Reforma Religiosa ou Reforma Protestante. Bom, a Reforma Religiosa ou Reforma Protestante foi um movimento que surgiu dentro da própria Igreja Católica e acabou com o monopólio que a Igreja Católica exercia sobre a fé das pessoas e fez surgir novas opções de igrejas, como tem hoje aí, são chamadas popularmente como igrejas evangélicas, né? São as igrejas protestantes que surgiram a partir da Reforma Religiosa. Bom, foram várias as causas que levaram à reforma religiosa. O primeiro reformador foi o Martinho Lutero, a partir de 1517, quando ele vai romper com a Igreja Católica. O segundo reformador foi o rei Henrique VIII, em 1534, que ele vai romper com a Igreja Católica também, vai criar a Igreja Anglicana na Inglaterra. E o João Calvino é o grande nome da reforma calvinista na França e na Suíça a partir de 1536. Foram vários motivos que levaram à reforma da Igreja Católica, né? Havia na Europa do final da Idade Média um clima apocalíptico, um clima de fim de mundo, né? Devido principalmente à peste negra que devastou um terço da população europeia, e as pessoas atribuíam essa doença a um castigo de Deus, né? E então as pessoas queriam uma religião mais pura, ou talvez uma opção mais pura de cristianismo, porque a maioria das pessoas estava descontente com a postura dos padres, com a postura da Igreja Católica de um modo geral. Então esse clima apocalíptico, clima de fim de mundo, motivou o desejo por uma reforma na Igreja Católica. Muitos reis e príncipes estavam descontentes com a atuação da Igreja nas questões políticas, né? Com a atuação do Papa em questões políticas, e muitos reis estavam interessados em se apossar das terras da Igreja Católica. Então desejavam aí também uma reforma. A burguesia também desejava uma reforma, né? A Igreja Católica, ela criticava a prática de empréstimos a juros e também o aumento nos preços. É o que eles chamavam de usura. Então a usura seria a cobrança de juros altos, a avareza, a ganância, e essa condenação da igreja, principalmente no empréstimo de dinheiro a juros, ia contra o desejo da burguesia, que queria emprestar dinheiro cobrando juros. Então a burguesia queria uma nova igreja, também era favorável à reforma. A população em geral queria uma reforma, né? As pessoas percebiam que os padres, os membros da igreja de um modo geral, não tinham uma vida regrada dentro da religião. Estavam muito mais preocupados com assuntos do mundo, né? Da vida, assuntos da terra aqui, do que com a salvação, com a vida espiritual. As missas eram rezadas em latim e a população não tinha acesso à Bíblia, né? E isso era uma situação que muitas pessoas acabavam não gostando. Não podia questionar porque a igreja era muito severa, né? Se você questionasse, você poderia acabar na fogueira, queimado vivo. Então, mas as pessoas percebiam isso, né? Os padres dizendo uma coisa e praticando outra. Bom, o estupim da reforma foi a revolta do monge Martinho Lutero em 1517. O Martinho Lutero se revoltou com a imposição do Papa Leão X de cobrar indulgências. Então foram as indulgências que levaram o Martinho Lutero a romper com a Igreja Católica. Em 1517, o Martinho Lutero escreveu um documento chamado 95 Teses, afixou na porta da Catedral de Wittenberg, a cidade lá alemã onde ele tinha sua igreja, e era professor também lá, professor universitário. E com isso, ele acabou denunciando a Igreja Católica. Nesse documento, as 95 Teses, denunciava os abusos lá da Igreja Católica. O Papa Leão X, que deu essa ordem de cobrar pela confissão dos pecados, ele tinha o objetivo de terminar a construção da Basílica de São Pedro, onde hoje vive o Papa Francisco.
E o Martinho Lutero, ele se recusou a isso. Ele foi chamado no Vaticano várias vezes para se retratar, mas ele não se retratou. E em 1521 ele foi excomungado, expulso da Igreja Católica. O Papa, o vigário de Cristo, irá lhes dar um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da Igreja de São Pedro em Roma. As palavras do Santo Padre que diz: assentem uma pedra em São Pedro e lançarão a base da salvação e da felicidade no paraíso. Então, indulgência é a cobrança pela confissão dos pecados, prometendo a salvação, né? Então, muitos autores dizem que a indulgência era você comprar um pedacinho do céu. Muitos padres não concordavam com essa prática, e o Martinho Lutero foi o cara que teve peito para romper com a Igreja Católica, fazer as denúncias e criar a Igreja Luterana, que, bem diferente da Igreja Católica, o líder pode se casar, aboliu os santos e, segundo o Martinho Lutero, só a fé salva. O Martinho Lutero foi além, traduziu a Bíblia e passou a dizer que você tem que ler a Bíblia e agir de acordo com a sua consciência. Essa ideia agradou muito a burguesia, né? Porque a burguesia queria saber, praticar usura é pecado, não é? E segundo a ideia do Martinho Lutero, você tem que ler a Bíblia e agir de acordo com a sua consciência. Com isso, as ideias de Lutero acabaram incentivando a alfabetização de populações da Europa, né? Na medida que a pessoa precisava ler a Bíblia para interpretar e tomar suas decisões, a pessoa, para ler a Bíblia, tinha que aprender a ler. Então, isso motivou as alfabetizações. Bom, o segundo reformador histórico é o rei Henrique VIII. A reforma na Inglaterra ela foi muito mais por questões pessoais do que por convicções religiosas. Bom, o rei Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão e ele não teve filho homem. Ele queria filho homem para dar continuidade à dinastia lá da sua família. Então ele decidiu se separar da Catarina e se casar com a inglesa Ana Bolena. Dentro da Igreja Católica não há divórcio, então ele pediu para o Papa, ele era o rei, tinha que falar com o Papa, pediu para o Papa Clemente VII anular o seu casamento. E o Papa se negou. Então, a partir daí, houve o rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católica. Isso aconteceu em 1533, né? E o Henrique VIII se separou por conta própria. Em 1534, o Henrique VIII foi excomungado pelo Clemente VII. E aí, diante disso, ele criou as bases da sua igreja, a Igreja Anglicana. Ele foi reconhecido como chefe da igreja por um documento aprovado pelo parlamento inglês chamado Ato de Supremacia. Se separou da Catarina, casou-se com a Ana Bolena em busca do tal filho homem e não conseguiu tê-lo. O terceiro reformador histórico foi o João Calvino. O João Calvino era adepto das ideias de Martinho Lutero e depois eles começaram a discordar, né? O Lutero dizia que só a fé salvava. E o Calvino, ele falava que não era só a fé que salvava, a fé era o caminho, né? Segundo a teoria do João Calvino, as pessoas já nascem com seu destino traçado, céu ou inferno, a chamada predestinação da fé. Você não sabe, mas Deus deixa uma dica. Se você durante toda a sua vida, você trabalhar, economizar, tiver uma vida regrada dentro das Escrituras e no final da vida você enriquecer, você é um eleito de Deus. Essa é a dica. Então a burguesia gostou muito dessa ideia, né, do incentivo ao trabalho e à economia. E as ideias do Calvino, elas foram bem aceitas pela burguesia. Ele fundou igrejas na França e na Suíça. Ele foi o grande nome. Existiram outros antes dele, né? Mas o João Calvino foi o grande nome da igreja calvinista com a sua teoria da predestinação da fé. Bom, a Igreja Católica reagiu, né? É chamado de Contra-Reforma Católica ou apenas Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica para conter a perda de fiéis e também a expansão das igrejas protestantes.
O que marcou a Contra-Reforma foi o encontro de bispos chamado Concílio de Trento. Concílio, uma reunião de bispos a pedido do Papa, diferente de conclave, quando o Papa morre e os bispos têm que se reunir para escolher um novo Papa. O Concílio de Trento deu esse nome porque essa reunião aconteceu na cidade italiana de Trento. Nessa reunião, eles tomaram algumas decisões, né, para tentar moralizar a Igreja Católica e evitar a fuga de fiéis. Dentre elas, eles reafirmaram a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não falha, não é um homem comum, não falha. Eles criaram o Index, que era uma relação de livros proibidos pela Igreja Católica, que seriam nocivos pela Igreja Católica, e ai de quem fosse pego com um livro desse, né? Eles reativaram a Santa Inquisição com outro nome, Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal da Igreja que investigava e interrogava pessoas que fossem consideradas nocivas para a Igreja, ou questionadores, né? Os chamados hereges. E aí o cara poderia sofrer até a pena máxima, que era a morte na fogueira. Também foi incentivada a Companhia de Jesus, que já existia, né? Uma escola que formava padres, e esses padres saíam aí pelo mundo catequizando os novos povos encontrados. Eles tiveram um papel importante aqui no Brasil, né? Eram os padres jesuítas, que eram padres formados pela Companhia de Jesus. Bom, isso foi só um resumo sobre a reforma religiosa. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, manda para mim que eu procuro sempre responder aí os comentários.